Rodrigues, ele é coordenador de segurança eletrônica e da Central de Controle de Segurança da Rede Globo. É um cara que tem mais de 16 anos de experiência em áreas de segurança pública, corporativa, foi R2, é R2 do Exército, trabalhou no Exército Brasileiro por 7 anos, acompanhou grandes eventos, né, como os Jogos Mundiais Militares, a Rio 20, Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, e já está 9 anos na Globo hoje, né, evoluindo desde agente de segurança, sistema de gestão de ocorrências, controle de acesso. É um cara com uma bagagem muito legal. Ele tem formação em logística, MBA em segurança privada. O currículo do cara é longo, mas a gente veio hoje aqui para falar, né, como é que a gente constrói uma segurança eletrônica inteligente. Bom dia, Elzimar, seja bem-vindo a mais um Air Talks da Air Robotics. Bom dia, Márcio. Primeiro, agradecer o convite, né? Sendo um prazer falar com vocês aqui, né? Legal. A gente se conheceu aí no último mês, né? Também procurando novas tecnologias, né? Conhecemos a empresa de vocês, eu acho que vai ser um prazer aqui estar batendo um papo um pouquinho sobre tecnologia em geral e segurança, né? Você falou ali, desde 2008 ali falando sobre segurança, então vai ser um prazer estar falando com você hoje. Que legal. Me diz uma coisa, fazer segurança numa Rede Globo deve ser um desafio, né? Você tem várias unidades diferentes também, né? Com tamanhos diferentes, com necessidades diferentes, né? Como é que é implantar e controlar a segurança eletrônica disso tudo? Com certeza, Márcio. Assim, a gente hoje tem 5 sedes, né, no Brasil. Então, tem os Estúdios Globo aqui, que é o antigo Projac, né, que todo mundo conhece. Mas a gente também tem outras sedes no Rio de Janeiro, né? A parte de jornalismo da empresa fica toda no Jardim Botânico, esporte fica na Barra da Tijuca. Então, a gente tem 4 sedes no Rio de Janeiro, cada uma operando num formato diferente, porque produz um conteúdo diferente, né? Então, aqui no Projac a gente tem um espaço gigantesco, né? Um terreno de mais de 1.800.000 metros quadrados, composto ali por diversas portarias, diversos estúdios de gravação. A gente vai ali para o Jardim Botânico, são vários estúdios, redações de jornalismo, então cada um com a sua característica diferente. A gente ainda tem São Paulo, Brasília, Recife e BH. Então, assim, é uma capilaridade bem grande ali de atividades. Sim. Bom, para monitorar tudo isso, muita câmera, muita equipe grande, gestões de diferentes tipos de software. Como é que o cara se mantém atualizado em 2026 com tudo isso, com o IA, com todas essas coisas? É complicado, tem que correr um pouquinho atrás, né? Tá sempre estudando. Assim, é uma atividade super dinâmica, né? Então, eu tenho 2 atividades aqui, a segurança eletrônica e a central, uma muito voltada para tecnologia, tendências de mercado, novidades ali, né? E outra voltada muito para processo, né? Como a gente integra a tecnologia que a gente busca na operação, né? E como a gente faz as pessoas utilizar também, né, Márcio? Acho que isso hoje é uma grande dificuldade, né? Você pode trazer a tecnologia, mas se você não conseguir... É um processo de convencimento das pessoas também a estarem utilizando aquilo dali. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Não só buscar a tecnologia, mas convencer todo o nosso time que é o melhor formato para a nossa empresa e as pessoas estarem utilizando aquilo dali no dia a dia. Sim. Essa velocidade e qualidade das decisões, né, para a questão de segurança, ela envolve sempre tecnologia, processo, pessoas, né? Isso não tem como ser diferente, né? Mas tu acaba chegando nessas... Vamos lá. Tu tem limitações orçamentárias, como toda empresa, então tem que escolher a melhor tecnologia ou com o custo-benefício que tenha, né, faça lógica, né, para o teu negócio. Mas tu chega a ter 2.000 câmeras, mais de 2.000 câmeras numa unidade, como, né, nós só falamos há pouco, tem locais que tu
como é que tu gerencia 2.000 câmeras, né? Como que monta a central de controle com tudo isso? Como deve ser difícil, cara. Não, com certeza, né? Assim, a gente tem mais de 2.000 câmeras no nosso parque como um todo, né? A gente conseguiu unificar isso numa central única de segurança, tá? Onde a gente faz a gestão de todos os equipamentos e imagens, né? Porque tem um ponto muito importante também, né, Márcio? Não é só eu visualizar as câmeras, eu tenho todo o processo de privacidade por trás, né? Então, assim, a gente aqui é uma empresa que tem diversas investigações no ano, né? Como toda empresa, e fica comigo também toda essa gestão de imagens, fornecimento de imagens para a investigação. Então, também é um ponto relevante da nossa operação. Mas, assim, a gente tenta tá embarcando novas tecnologias ali para análise. A gente sabe que nenhuma central vai operar 2.000 câmeras, né? Então, assim, trazer análise preditiva, trazer insights ali, alertas, para a gente conseguir estar operando da melhor forma, né? A gente não tem mais na segurança aquela visão do cara só olhando ali para a televisão. Sim, a gente sabe que isso é ineficiente, né? Então, a gente busca, através de processos ali, tecnologia, estar operando da melhor forma. Sim. Porque aí existe a questão, acho que você falou muito bem da questão de prevenção, de predição, né? De antecipar uma ocorrência, né? E essa é a parte mais difícil, o grande desafio hoje tecnológico, né? Poder gerar alarmes, de preferência que não sejam falsos, de ocorrências, né? A gente vem evoluindo, vem acompanhando bastante esse tipo de coisa para gerar evidências ou gerar um aviso, um alerta. Uma das coisas que tu acaba trabalhando muito com patrimonial, né? Aí entra o drone. Para ajudar nessa coisa toda. Como foi a entrada do drone na Rede Globo? Como é que está sendo esse uso? Que benefícios que você percebeu já de cara? Assim, o drone surgiu de uma necessidade nossa de ampliar o monitoramento na nossa planta aqui do Projac, dos Estúdios Globo, tá? Como eu falei, ela é uma planta com características muito diferentes, né? A gente tem uma grande área de mata, a gente tem um terreno muito extenso, a gente tem diversas portarias, tem diversas instalações ali, prédios mesmo, tá? Então, assim, nasceu de uma necessidade da segurança, tá? De ronda de segurança mesmo, com uma necessidade de inspeções termográficas de brigada de incêndio. Tá? Isso é muito legal. Muito legal. Tá? Então, assim, a gente foi fazendo testes ao longo ali de 2024, viu que era super assim, positivo a entrada do drone, tanto para análise de segurança ali, mas muito com a análise da brigada de inspeção termográfica de prédios, de instalações. E em 2025 a gente conseguiu trazer esse equipamento aqui para a nossa operação. Tem sido uma experiência muito boa, mas assim, só agregou a nossa operação, tá? Ampliou a nossa rotina de inspeção. A gente tem as rotinas patrimoniais normais, né? Equipes fazendo rondas, tudo, mas o drone aí ampliou nossa capilaridade de inspeção e vem trazendo muitos ganhos até agora. Que legal. Essa questão da brigada de incêndio é uma coisa que a gente defende há um tempão. Quer dizer, você está usando o drone para fazer a ronda, você está fazendo, né, mas também está usando ele para inspeção, também está usando para monitoramento de temperatura. Você criou uns protocolos interessantes aí para antecipação de incêndio, né? Sim. Como é que foi isso? Como surgiu essa ideia? Infelizmente, a gente sofreu um grande incêndio aqui em 2025, Márcio, que a gente teve perdas significativas na empresa, né? E foi percebido que nesse dia ali do incêndio, a temperatura estava num grau ali muito alto, por volta de 43 graus, tá? E outros parâmetros ali relacionados ao calor, como estiagem, estavam altos também, tá? Então, a gente decidiu aqui na empresa criar um protocolo de calor, tá? Onde ele vai analisar diversas variáveis, e estiagem e temperatura são variáveis desse protocolo, e a gente utiliza o drone para fazer medição de temperatura de instalações, por exemplo.
tá? Então, hoje o nosso parâmetro aqui, para um telhado, é 80 graus. Então, a gente faz aquela inspeção com drone, identificou que a temperatura está acima do limite, a gente já inicia diversas ações ali para mitigar aquilo, né? Esfriamento do ambiente, abrir janela. Então, assim, o drone hoje, para a nossa operação de brigada, é primordial. Que legal. A gente tem um calor muito grande aqui no Rio de Janeiro, né? Principalmente agora de outubro para frente. Então, assim, o drone passa a ser como mais um funcionário aqui da segurança. Legal. Tá? Então, muito importante para a gente. Sim, e esse foi um uso descoberto que talvez não tivesse lá no início do planejamento do uso do drone, né? Assim, a gente procurou um drone com a capacidade de câmera termográfica ali, tá? Mas, assim, com certeza você vai descobrindo novas funcionalidades e vai evoluindo. Né? Tá. Então, hoje, o grande uso, muita gente usa a câmera termográfica para identificar riscos, pessoas escondidas na mata, aquela coisa toda, né? Monitorar. Monitoramento de temperatura com detecção antecipada de incêndio é fundamental, né? O protocolo que você criou é um que a gente defende há muito tempo, quer dizer, você pode estar voando, fazendo a tua ronda, usando a câmera normal ali, wide, zoom, o que for, e por trás disso você está monitorando a temperatura do que está sobrevoando para poder disparar o alerta automático e avisar, porque às vezes pode ser um gerador que está muito quente, pode ser um aparelho, um ar-condicionado, algo, pode ser um telhado mesmo. Então, o que te levou adiante foram esses protocolos que tu exemplificou agora, que são muito legais, é um bom uso, né, da tecnologia para prevenir, né, algo. Hoje, quando você fala das N unidades que produzem conteúdo ou não, mas que são operações diferentes, que você falou, esporte, jornalismo, a produção, como é que tu faz a adequação dos equipamentos, da tecnologia em si e tal, para cada unidade? São diferentes, provavelmente. São diferentes, né? A gente tem os Estúdios Globo aqui com o site mais diferente que a gente tem, com múltiplas possibilidades, né? Então, assim, aqui vai ser o nosso parque que a gente vai empregar tecnologias diferentes, né? E todos os outros sites são mais escritoriais, né? São prédios, apesar de terem estúdios, são mais parecidos com prédios, então... Sim. Aí tu vai ter o tradicional, desde o controle de acesso tradicional até a segurança, monitoramento, reconhecimento facial. Tem uma operação legal que você me falou, a gente estava conversando um pouco antes de começar, eu achei sensacional, que é um problema que a gente normalmente não vê ou não tem nas empresas normalmente. Você tem lá um controle de acesso a uma área do telejornalismo ao vivo. Quer dizer, essa é um problema inédito, pelo menos eu nunca vi isso numa empresa. Quer dizer, você tem que garantir que só as pessoas certas acessem aquela área, é isso? É isso, né? Nosso foco aqui é produção de conteúdo, né, Márcio? Então, assim, o telejornalismo hoje, grande parte é ao vivo, né? Então, assim, um grande case aqui é o Jornal Nacional, por exemplo, né? Ele é feito dentro de uma redação. Então, é possível observar ali no ao vivo que, conforme a câmera vai afastando, as pessoas estão trabalhando ali normalmente, né? E a gente precisa garantir, através de tecnologia, que só as pessoas que tenham acesso liberado ali, naquele ao vivo, que é o mínimo possível, consigam acessar aquele ambiente. Que legal. Então, assim, usa controle de acesso, reconhecimento facial para fazer isso da melhor forma. Muito legal. Hoje, o próprio Projac, ele fica numa área considerada bastante perigosa, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, no entorno, né? Você tem muitas ocorrências, né? Ou pelo menos a gente ouve bastante, eu não sei se isso são informações, são corretas. Hoje, como é que tu garante a segurança dos que estão dentro do pessoal que está fora? Você tem muito estacionamento, provavelmente, controle de acesso, controlar essa turma, monitorar o entorno. Como é que você faz esse conjunto de coisas hoje? O Rio hoje vive um cenário de instabilidade, né? Talvez ele seja mais
pela televisão, ele fique mais crítico, tá, Márcio? Mas, assim, realmente é ruim, né? E esse cinturão de Jacarepaguá, aqui onde está o Projac, por exemplo, é um ambiente que vem bastante tempo ali de forma instável. Sim, a gente tenta agregar tecnologia, Márcio. A gente sabe que a gente tem, como a gente falou aqui, né, limitações orçamentárias. A gente não vai conseguir fazer o 100%, mas a gente tem que agregar ali processos, né, ter os melhores protocolos ali de segurança, com as pessoas bem treinadas para utilizarem a tecnologia da melhor forma, né? Então, assim, a gente tem tecnologia empregada em estacionamentos, em portarias. Dependendo do tipo de pessoa, a gente tem um acompanhamento diferenciado também, tá? Então, a gente tem sistemas de monitoramento de equipes externas na rua, por exemplo. Tá? Então, a gente tenta unir todas essas tecnologias a um processo eficaz ali, as pessoas bem treinadas. Claro. A gente acredita muito no treinamento, então, assim, a gente tem diversos programas de capacitação aqui na empresa, tá? Seja de funcionários, de terceiros e também um programa de outras áreas que a gente treina, por exemplo, motoristas que são do setor de transporte, para eles atuarem num pensamento de segurança, tá? Um pensamento unificado ali que a gente tem, tá? Quando tu começou a usar o drone para fazer ronda, você começa a enxergar por cima do muro, como eu digo, né? Isso trouxe mais informação? Mudou alguma coisa de algum protocolo teu? Tu enxergar essa área de mata que você tem, enxergar por cima do muro, porque as tuas câmeras, né, a maioria das câmeras fixas, elas, né, tu já sabe o que tu está vendo. No drone, tu sempre pode achar alguma coisa a mais, né? Isso trouxe mais segurança para ti? Tu percebeu isso no dia a dia? Não, com certeza, na segurança ampliou a nossa capacidade ali de visualizar o terreno, né? Sim, a gente tem vizinhos aqui, residenciais e empresas também que a gente não consegue observar o comportamento, muitas vezes, ali com câmeras fixas, né? Então, a gente tem áreas limites ali que a gente precisa observar, mas também trouxe uma capilaridade aqui na observação de todo o bairro aqui ao redor, Márcio. Por exemplo, a gente, com a instalação do protocolo de calor, passou a ser preocupação nossa focos de incêndio no bairro. Próximos. Porque exatamente, você pode ter o vento, né? A força do vento ali e levar aquele foco para dentro do seu terreno, tá? Então, a gente observa isso com o drone também, e assim que é identificado um foco de incêndio, a gente envia a nossa equipe externamente para apagar aquele foco, tá? Foi uma das possibilidades ali de ter causado um incêndio aqui, então é uma ação do nosso protocolo também. Então, o drone ajudou tanto na parte de segurança, né, na extensão da nossa visão ali do terreno, como dessa parte de brigada também. Que legal. Esse processo de uso assim do equipamento agregando, tu levou as imagens do drone para a tua central de segurança também, ou hoje ela está sendo disparada pelo próprio piloto do drone? Como é que está essa integração hoje? Não, a gente conseguiu colocar uma licença, né, de visualização ali do drone no Defense, tá? Então, a gente consegue acompanhar em tempo real ali o voo do piloto, tá? Beleza. Daí, qualquer ocorrência notada pelo piloto, ele também vai disparar teus processos internos, é isso? É isso. A gente aqui, eu coloquei como política aqui, Márcio, a gente hoje tem 28 pilotos treinados, né? A gente buscou essa capacitação fora, já fizemos 3 turmas aqui de pilotos, então quase, digo que 40% do efetivo de segurança já está treinado. Que legal. Né? E a gente colocou como protocolo ali, o piloto está sempre acompanhado de uma pessoa, né? Porque, assim, o piloto está voando, eu não vou conseguir ligar para ele no celular. Sim. Então, a gente coloca uma pessoa ali e identificou qualquer tipo de problema ali ou mudança no voo, a gente liga para esse copiloto. Sim, é o auxiliar, é isso aí. Para fazer essa...
A ANAC. Exatamente, para tomar essas ações ali e ajustar com o piloto. Hoje, depois desse período todo, você voando e tal, e da própria evolução da IA, o que você espera para os próximos anos dessa evolução da IA? Qual é o teu desejo maior com o uso de IA hoje para melhorar os processos de segurança? Márcio, eu acho que o processo de detecção ali e identificação, seja de pessoas, de veículos, de animais, assim, a tipificagem a gente pode mudar, né? Mas esse processo é o que eu espero que evolua, né? Por exemplo, aqui, eu utilizar o drone, eu tenho 5, 6 estacionamentos, e o drone fazer a contagem ali de quantas vagas eu tenho disponíveis no momento, me ajudaria muito. Sim, eu tenho aqui muito grupos de fãs que ficam parados aqui nas portarias da Globo. O drone identificar e fazer uma contagem de pessoas ali, para mim, seria muito interessante. Assim, a gente já vê atividade dessa, né? Mas é o que a gente espera melhorar aqui na nossa operação também. Que legal. Com o surgimento dos drones com dock, né? Os drones, então, para poder... São sensacionais para voo, tipo o que você faz, né? Você ter uma dock numa área grande, ou ter mais de uma até para atender, dependendo da área. Abre um potencial de processamento de IA gigantesco, né? Aí você consegue, né, em pouco tempo a gente vai conseguir chegar nisso. A nossa nova versão do software da Vigilante para dock, ela já permite tu marcar áreas determinar áreas, né, de atenção, onde a identificação de uma pessoa, de um carro, de algo parecido, é automática para disparar o alerta. E isso é só o começo, né? A própria obra dentro da empresa, identificar as pessoas e já fazer a identificação de uso de EPI, por exemplo, numa determinada coisa. Essa área que a gente está falando hoje, determinada por ti, para dizer, olha, tudo que tiver ali dentro for pessoas, ou for carro, ou for isso, ou não pode ter carro, não pode ter, para te avisar. São coisas que estão chegando, né? A gente está vendo isso, começa a mudar, vai exigir essa mudança de protocolo do drone te disparar um alerta e avisar, né? Isso começa a dar uma mudança essa mudança de ser menos reativo ou menos dependente da pessoa que está vendo tudo isso, né? Isso a gente tem visto. Hoje, para a identificação veicular também, quando tem um veículo no negócio, tu quer saber se ele está dentro, a gente hoje já faz o zoom automático no carro e já busca a placa dele para saber se é um carro cadastrado, de quem que é, se tá. Então, são coisas que a gente está trazendo e que vão começar a fazer essa diferença, né, no uso, facilitar um pouco. O que a gente tem visto também do drone é reduzir alguns custos de investimento em equipamento fixo, né? Tantas que dá para substituir N câmeras. As câmeras hoje elas estão com um valor bem melhor do que já tiveram no passado, né? Tu tem percebido isso também, das câmeras fixas caindo, aumentando a qualidade, caindo o valor? Tem sim, Márcio. Assim, a gente tem, graças a Deus, né, uma boa variedade no mercado, né, de empresas que oferecem câmeras de segurança. Então, o valor vem caindo sim. Tá? A gente tem opções nacionais, né, internacionais, as chinesas também que entraram forte no mercado. Então, a gente tem bastante opção. Mas, assim, como você falou, né, a gente tem câmeras fixas, DOM, a gente vai ter limitação ali de visualização. Você falou, citou bem ali, por exemplo, se eu quiser acompanhar determinado visitante aqui que entre de carro, a gente tem aqui, por exemplo, na Globo, bancos, né, onde entra um carro forte para fazer ali a retirada de numerário, fazer alguma atividade. E a gente tem processos ali de limitação de horário desses carros aqui dentro, né? Hoje eu faço um acompanhamento por câmeras fixas, mas eu posso utilizar o drone para isso, né? Porque câmeras fixas, logicamente, ele vai passar por um local ali que é descoberto, né? E o drone eu consigo fazer todo esse acompanhamento ali via minhas ruas aqui internas,
Entendeu? Então, o drone dá essa capilaridade para a gente ali, realmente aumentar o nosso potencial de segurança. Sim. Quando tu estava no Exército e tu participou daqueles eventos, como é garantir a segurança de um evento gigantesco? Tu teve vários que tu participou. Como é que é? É uma sala de guerra que tu tem que montar para planejar, para controlar? Que diferença tem disso para patrimonial hoje de uma empresa? Eu acho que a grande diferença ali é quando tu está no Exército, tu tem muito recurso humano disponível, né? Assim, a época que eu estava no Exército não tinha tanta tecnologia embarcada. Mesmo não lembro de utilizar tecnologia ali para as nossas missões, né? Tinha um pelotão, 50 pessoas ali, que tu conseguia fazer suas atividades pelo tamanho, pelo número de recursos que você tinha, Márcio. Então, assim, estava na Copa do Mundo, por exemplo, numa atividade de recebimento das comitivas dos presidenciários, né? Então, recebemos o Putin, à época, né, que a próxima Copa era na Rússia. Quando tu queria fechar a rua ali, tu botava 50 pessoas uma do lado da outra e fechava, né? Então, assim, era um pouco mais fácil de operar. E, assim, mesmo se a gente tivesse a parte da IA, tivesse tecnologias avançadas que a gente tinha hoje, que a gente tem hoje, seria muito mais fácil, né? Não sei se tu lembra, em 2013 a gente teve uma série de manifestações aqui no Rio de Janeiro, Black Bloc, aumento de passagem, e assim, era muito difícil identificar essas pessoas através de câmeras ali na época, né? Então, assim, usava muito recurso humano ali para fazer essas atividades. Sim, aí literalmente era depender de pessoas, né? Processo e pessoa, não tinha como. Quando você vem para o lado empresarial, com as questões orçamentárias, até de custo humano e tal, tu passa, então, a trabalhar com um modelo completamente distinto, vamos dizer assim, né? De atividade. Como é que foi esse paralelo? O que tu trouxe de lá para o lado corporativo, que tu acha que a experiência no Exército foi bacana? Assim, Márcio, no Exército a gente tem os pilares da hierarquia e da disciplina, né? São os basilares ali das Forças Armadas. E eu acho que essa disciplina é o principal ponto de diferença dos militares que ingressam aqui no mercado corporativo, né? Assim, você vem com compromisso, aqui assim, pontos básicos ali que as pessoas entendem ser comum burlar, a gente entende isso como um compromisso, como chegar na hora, chegar antes, né? Preparar uma reunião, preparar um treinamento de forma adequada, e isso vai fazendo todo o diferencial ali na sua evolução na carreira. Assim, aqui você entende que é um processo muito mais relacional, né? Você tem que conquistar as pessoas para que elas executem aquilo que você precisa. Então, assim, você agregando a disciplina que você trouxe ali das Forças Armadas, num bom preparo, num bom treinamento, no cumprimento de obrigações ali, tá? Você vai conseguir ser um bom profissional. Eu acho que esse é o principal diferencial, tá? São visões totalmente diferentes, né? Sim, imagino. De segurança, né? Uma está pensando em segurança nacional, o outro está pensando ali na segurança corporativa, mas você consegue aplicar essa disciplina aqui e, assim, com certeza vai te tornar um profissional diferente. Você tem hoje a tua segurança orgânica, né? Ou você tem também? Eu tenho orgânica e tenho terceiro. Você tem os dois. No conjunto da estruturação, a gente vê muita gente em cargos de coordenação, de gestão, etc. e tal, vindo da área militar, né? Tem vários exemplos, tem várias pessoas que eu já conversei aqui que vieram dessa área. A gente vê a equipe de segurança, vários caras que gostariam de ter sido militares, ou ex-militares, ou já foram, ou gostariam de ter sido. Daí você tem que fazer aquele acompanhamento da equipe. Mas
toda teus pilares que você falou lá, você consegue trazer isso para essa equipe privada também? Olha, eu vou confessar que hoje eu carrego muita disciplina, Márcio, mas assim, o modelo de gestão é bem diferente dos tempos de militarismo ali, tá? Vou te dar um exemplo, até esse formato, como eu cuido de uma central de segurança, a gente precisa de pessoas com características muito mais assim analíticas, né, do que operacional. Então, até uma mudança que a gente vem fazendo no nosso efetivo é colocando mais meninas, tá, na nossa central de segurança. Ali basicamente a gente faz atendimentos, Sim, um lado mais faz humano. exatamente processos ali que a gente precisa de pessoas bem analíticas para conseguir ter ganho. Que né? legal. Não quero só aquele vigilante que vai ficar olhando a câmera. Sim. Não, eu quero que ele veja a imagem, se antecipe, né? Tome decisões baseadas em dados ali. Então, a gente vai mudando um pouco esse perfil. Mas, assim, o perfil militar ainda é predominante na segurança, né? A gente vê muitas pessoas, e como você falou, né? Aqueles que não foram, mas que gostariam de ter sido também. Sim. Eu acho que é um importante mescla, né? A gente ter gente com esse perfil, porque, assim, você vai precisar de pessoas com perfis diferentes. Claro. Né? São capilaridades muito grandes, muitas atividades realizadas. Então, assim, eu acho que todo mundo tem espaço hoje nesse mercado de segurança. Esse aumento do número de mulheres, eu tenho percebido isso fortemente. Tá? A gente chegava no passado numa portaria e você via pouquíssimas mulheres trabalhando na segurança ou na vigilância. Hoje você vê inclusive armadas, né? Você vê um bom número. Eu te diria que hoje talvez seja quase metade, quase 50-50, tá? Então essa percepção tua corrobora com isso. Eu vou corroborar com isso. Eu vi isso acontecendo também. E essa lida, né, com pessoas, talvez essa questão ela é interessante. E a gente, de um modo geral, quando eu brinco do militar, uma vez eu fiz uma reunião num condomínio que eu sou síndico, eu fiz uma reunião com a equipe de segurança toda e disse, olha, a gente tem que mudar algumas coisas. A gente está aqui para proteger os de dentro dos de fora. Né? E, às vezes, os de dentro dos de dentro. Tá? Porque você tem também essas coisas. E aí eles davam risada. Então, mas assim, a gente não tem poder de polícia. Né? Então, qualquer coisa que sair do padrão, a gente tem que contar com a polícia. Então, a aproximação com a polícia militar, com o bombeiro, até o próprio SAMU para chamar uma ambulância ou algo parecido. Então, são os protocolos que você vai criando, os processos que você vai criando, e cada um no seu quadrado fazendo ali né, esse caminho. Mas fica evidente como a tecnologia muda. Eu me lembro dos HTs, né? Todo mundo tinha um HT, tinha lá o rádio, né? E você vê cada vez menos. A gente tem visto que o pessoal usa o WhatsApp, usa o celular mesmo, muito disso. Eu não sei se tu vê essa mudança também. Olha, eu vejo. Eu fui do pelotão de comunicação no Exército, então trabalhei muito com HT. Assim, a gente ainda utiliza aqui na nossa operação, né? Sim. Mas também o WhatsApp ganhou um espaço gigantesco, né? Ou até mesmo aplicações ali de mensagens corporativas. Mas também vemos uma evolução no HT, né? Hoje eles recebem alerta, a gente consegue comunicar o HT com outros equipamentos ali. Assim, eu acho que não existe solução perfeita, é um conjunto, né? Cada empresa, exatamente, e cada empresa tem um tipo de atividade. Então, assim, às vezes o que empregam na Petrobras não vai servir aqui para a gente. E o brasileiro é bem inventivo para achar soluções para os problemas. Para você ter uma ideia, hoje, quando o drone decola, a gente pode configurar no sistema para mandar um WhatsApp para o coordenador da equipe ou para as equipes, né, que estão, com o link do voo ao vivo. Mesmo que tu não vá olhar instantaneamente, às vezes é necessário, né? Porque você tem o cara lá fazendo aquele atendimento, o cara do drone está vendo ou uma invasão ou uma atitude suspeita, o cara que
vai fazer lá o atendimento, já sabe o first response, né? Já tem a visão de cima do que está rolando e tal. Isso para forças policiais é legal, para a segurança privada também é, porque às vezes o cara não sabe, né, onde é que é exato o ponto da ocorrência. E então você acaba vendo que fica, né, são várias ferramentas se complementando, né, e o brasileiro achando uma maneira de interfacear e fazer isso, né, isso funcionar. Os próprios softwares hoje de VMS, né, deve usar mais de um, né, e a gente vê isso em várias empresas. Antigamente era inconcebível, não, eu uso um software da empresa tal. Hoje não, hoje você vai ter o melhor software para aquele caso, para aquele cenário, né, e você acaba ficando com várias ferramentas distintas, cada uma trazendo o melhor, né? Uma custo, outra IA, outra isso. Mas que o sonho que seria bom estar tudo integrado, sim, né? Ou que falasse a mesma língua. Esse sonho de integração, eu acho que é um desejo de todos os gestores aí das empresas, né? Mas, assim, hoje realmente é muito difícil, Márcio. A gente utiliza 4 aqui na Globo, tá? Muito pelas características de cada um, tá? O parque, né? Então, assim, não adianta a gente tentar fazer uma mudança brusca se a gente tem 80% dos equipamentos de determinado fabricante, né? Um evolui ali mais na IA do que o outro, a evolução fica baseada ali em incremento de hardware, que é muito caro, tá? Então, assim, a gente precisa ter mais de um software hoje para atender todas as demandas aqui, né? Então, assim, a gente tem o Defense, que é um software nacional, né, que possibilita um custo mais barato para a gente, uma implementação mais rápida, mas a gente também utiliza aqui Motorola, o Unity, o VX, que são softwares assim, mais robustos ali no mercado. Hoje, quando tu está falando das tuas várias sedes, tu traz a informação toda para um centro de monitoramento único ou tu tem algum monitoramento local também? Sim, a gente traz todo o monitoramento aqui para uma sede única, tá? A gente tem um espelho nas sedes ali, só de visualização das imagens. Local daí? A gente tem o local, todo o monitoramento aqui, nas sedes ali tem algumas televisões ali fazendo o espelhamento dessas imagens. A gente fez um trabalho ali desde 2020, 2021, Márcio, de integrar toda a nossa central. Que legal. Tá? Então, há 5 anos atrás, a gente tinha centrais em cada sede. Tá? A gente fez essa integração toda de tecnologia, de processo. Então, assim, a gente não tem mais centrais nas sedes. A gente tem uma pessoa ali que vai estar fazendo esse monitoramento, mas toda a parte de tecnologia, de processos em si, a gente integrou numa única central que fica aqui nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Que legal. Bom, aí vem as outras questões eletrônicas, tá? A gente está falando de segurança, está falando, obviamente, de acesso, está falando de... tu já trouxe a questão de prevenção de incêndio, ou risco de incêndio, essas detecções. Todas essas atividades patrimoniais, né? Elas acabam sempre, ou na maioria das vezes, envolvendo pessoas. As pessoas, tanto os não anuentes, que eu digo, os atores, né, o pessoal que você está, os outros atores que não da segurança, como é que tu lida? Quantas mil pessoas vão circular dentro no dia a dia, dentro das tuas unidades? Tem ideia desse número? Tem. Somando todas as unidades aqui, a gente deve ter 10, 11 mil pessoas circulando os dias. Nossa, é bastante coisa. É bastante coisa e diferentes tipos de pessoas, tá? Mas, assim, a gente tem os funcionários normais, né? Mas tem centenas de prestadores, né, circulando. Dependendo do site ali, a gente tem os visitantes, tem plateia, tem figurante, tem criança. Então, assim, cada uma com uma característica ali, limitação de horário, de permanência. Então, assim, é muita gente circulando aqui dentro. Nossa, não deve ser fácil. Daí tu acaba tendo realmente
um controle que precisa ser maior. Já começasse a usar muito reconhecimento facial também, identificação facial? Como é que estão os estudos nessa área? A gente está caminhando ainda, tá? Não tem muita coisa. A gente está implementando agora em redações de jornalismo. Tá? Uhum. Mas, assim, para acesso ainda a gente não utiliza na empresa. Tá. Tá? É um planejamento, a gente É uma pensa mudança no muito futuro grande, em colocar né? mais. Sim, a gente tem 31 portarias, né? Assim, são muitos pontos de acesso e, dependendo do teu sistema de controle de acesso, você está limitado a determinados tipos de equipamento, né? Assim, o nosso sistema hoje é um sistema americano, Uhum. então, assim, ele encarece um pouco a implementação de reconhecimento facial. Mas está no nosso planejamento. Com certeza a gente vai buscar isso. Que legal. A gente tem percebido várias empresas buscando nesse caminho, e uma das coisas maiores tendências que a gente tem visto é de fazer o tracking da pessoa dentro da empresa, né? Não só o acesso, né? Mas o rastreamento, né? Por onde, quem está passando por onde, né? Inclusive, eu vi um sistema muito bom de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que tu consegue ter câmeras específicas para esse monitoramento biométrico e saber, o cara entrou em tal lugar, ele passou aqui, ele chegou, e até de tu tentar dizer onde é que está a pessoa, né, ao longo, não só pelos acessos de porta, mas até o fato de caminhar ou se deslocar, né, dentro. Sim. Hoje, pensando no lado agora de expansão, você viu o que mais você vai fazer de drone? O que você tem visto mais? Ou o que você tem pensado em expandir o uso do drone, trazer alguma coisa nova? O que está pegando agora em drone específico? Sim, Márcio, a gente pretende expandir em atividades segmentadas ali, né? A gente tem um equipamento, é o M30, né? A gente tinha conversado, é um equipamento muito bom, mas muito robusto também, né? Então, assim, a gente tem atividades ali, vou dar um exemplo de um evento externo, que, assim, ele não cabe o emprego do M30. Então, a gente porque o drone é muito procura grande. um equipamento ali. Sim, exatamente. Ele assusta, né? O pessoal olha na gravação assim, olha para cima, ele assusta um pouquinho. Então, a gente pretende evoluir nessas atividades segmentadas, tá? De eventos, de externas, atividades menores ali que pedem um outro equipamento, um equipamento menor, com a mesma capacidade ali de entrega, mas equipamentos menores agora. Mas isso para a segurança da equipe externa, para a segurança da operação, não para gerar imagens ou algo parecido ainda. Não para produção de conteúdo. Atividades. Para a produção de conteúdo, a gente tem um emprego pela tecnologia da Globo, né? Então, eles têm algumas empresas que prestam esse serviço aqui já, e geralmente são esses drones menores também que eles empregam, né? Mas, assim, isso já está bem consolidado na produção de conteúdo. Legal. Eles usam diversas... Eu acho que toda produção utiliza drone, hoje também, né? Para determinadas cenas, determinados formatos ali. Daí não fica com a gente, né? A gente acompanha aqui pelo controle do espaço aéreo aqui do nosso site, mas já está bem consolidado aqui na produção de conteúdo também. Sim. Essa operação das externas, essa operação de drones fora, tu não usa nada indoor hoje, né? Então, tu está pensando realmente em acompanhar as equipes quando elas saem, é isso? Ou por alguma coisa assim? Não, a gente pensa muito em acompanhar o local da gravação, tá? Não o deslocamento. Mas, assim, o entorno ali, realmente ampliar. Vou dar um exemplo. A gente vai gravar num sítio que ele tem como limite outros sítios aqui em Guaratiba, que é um bairro aqui do Rio que, assim, é bem grande ali essa questão de sítio. Então, a gente precisa ter uma
amplitude do nosso perímetro de segurança, né? Hoje a gente fica muito limitado ao homem, ao que o homem está enxergando. Sim, ao redor. Então, então, assim, a gente já utilizou o drone aqui em eventos externos. Por exemplo, não sei se você conhece aqui a área da Barra da Tijuca, ali do Parque Olímpico. Sim. A gente utilizou ali no show de 60 anos da Globo, né? A gente tinha muito interesse no trânsito ali, como a gente escoar as pessoas no final do show, como as pessoas que estavam atrasadas ali conseguiriam chegar. A gente tentou usar no carnaval aqui, mas tem uma limitação ali por questão de órgãos públicos, né? Muito drone ali voando, polícia, prefeitura, então a gente não conseguiu. Mas, assim, a gente faz muito evento externo, então, assim, é uma possibilidade grande de utilizar nessas atividades com drones menores daí. Com drones menores. É uma tendência, né? Os próprios drones em dock já são bem menores. O M30 é um drone sensacional, mas ele realmente é grande, ele é pesado, né? Ele é relativamente barulhento. Quando a gente fala de força policial, os caras, para fazer, por exemplo, uma investigação com o M30, os caras voam muito acima do limite, tá? O próprio policial já solicita um voo diferente, porque ele vai ter que subir muito para não ser visto ou ouvido, né? E os drones pequenos... Te dá uma ótima capacidade de zoom, né? Mas, assim, ele tem que estar bem alto realmente para a gente não perceber. Sim. E aí essa tendência dos drones menores, as docks provavelmente, né? As docks já se vê isso, drones menores com maior tempo de voo. Eu brincava, né, no início, lá em 2018, os drones tinham 12 minutos de tempo de voo. Assim, né, falava em 15, 12. Se tivesse muito vento, caía o tempo, então o drone voltava no meio de uma ronda. Era bastante complicado. E o drone, para ter câmera termal, era gigante. A gente usava os drones Inspire com câmera termal, então era tudo muito pesado, muito barulho. Hoje vem diminuindo muito. Você tem drones pequenos já com grande capacidade de zoom, com excelente câmera termal. Então, você acaba conseguindo montar com drones menores, acaba conseguindo ter uma capacidade tão boa quanto a de um M30, né? Essa realmente uma tendência. A gente tem ouvido falar bastante nisso, usar drones menores e, principalmente em áreas fixas, o drone docado, né? Usando o menor para alguma outra ocorrência. A gente tem um cliente que faz muita questão de mata, ele tem área protegida, florestal, então usa muito drone com diversos pontos de decolagem, com missões já conhecidas e tal. E o drone menor é melhor para carregar, ele é menor para tudo, né? Por outro lado, a gente tem o problema de vento, se tem muito vento, se tem chuva, então... Mas os drones já estão chegando nesse ponto de não serem tão grandes, de ter proteção IP contra a chuva, de poder fazer um bom voo, né? É uma tendência. Um dos meus sonhos, eu sempre falo dele, é do enxame de drones, né? Ao invés de tu ter um M30, tu ter um enxame de pequenos drones fazendo a tua cobertura total, né? Transmitido tudo para uma central. A gente vai chegar lá. É um sonho que ainda vai acontecer, né? Eu costumo brincar, tudo que a gente vê em filme já é realidade em algum local, né? E assim, a gente já viu isso bastante ali, né? Tu vê apresentações na China, né? Com enxame de drones. Até no Brasil já tem várias, né? E aí, a gente não está muito longe disso ser aplicado na segurança. Então, é um caminho, sabe? É uma tendência. Eu monitoro isso com calma porque, claro, quando a gente vê um show, a gente sabe que o drone está seguindo lá as coordenadas programadas, né, para poder ter os desenhos e tem a iluminação, mas eles não estão transmitindo imagem, não tem todo mundo transmitindo imagem, você não tem, né? Então é um conjunto de coisas interessantes. Mas enquanto o voo autônomo estiver proibido, é bem complexo, né, essa operação. Inclusive, eu tenho dúvidas até como esses shows de drones são autorizados. Eu tenho dúvidas, eu fico olhando a legislação e fico em dúvida, sabe? Onde que está a brecha que autorizou isso, já que o voo tem que ter um piloto por drone, o piloto só pode pilotar um drone, está tudo lá escrito, né? Isso me deixa bem curioso. Eu fico bem curioso. Assim, é até um ponto problemático no Brasil hoje, né, o Márcio? Essa expansão do drone para todas as frentes, né? Inclusive para o crime organizado, né? Utilizando o drone também para, assim, atividades ilícitas ali. Como você deu um exemplo aí de
um possível as pessoas burlando para fazer show, né? A nossa legislação, a gente também tem essa parte ali de crime organizado utilizando drone para tudo, né? atividades ilícitas. Sabe que isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Você morando no Rio, morando aí, conhecendo bastante, esses tempos apareceu uma imagem dos caras transportando com drone agrícola. Uma pessoa foi associado a uma comunidade aí do Rio de Janeiro. É verdade aquilo ou é IA pura? Tu sabe disso, não? O da pessoa é IA, né? Da pessoa ali tá muito é IA, bonito, mas né? assim... que eles utilizam para transporte de entorpecentes, até mesmo armamentos ali, realmente já tivemos casos ali comprovados, né? Sabe que agora acabou de sair os drones novos da DJI para carregar 200 quilos, ou 100 quilos de carga, 200 quilos, até 600 combinado, um monte de coisa. O transporte disso o crescimento desse uso é enorme. E os drones pequenos, né, o pessoal usando para transporte de celular, de maconha, de tudo, para dentro do presídio também. E aí você vai, né? O cara perde o drone, não está nem aí, porque o que ele está carregando vale mais do que ele, né? Muitas vezes. Então, essa é uma... Tu te preocupa muito com essa guerra da invasão? Tu tem esse problema hoje na Globo, da invasão de drone para filmagem não autorizada? Sim, a gente já teve casos, tá? Não é uma recorrência, mas a gente se preocupa, assim, com... Sim, a gente tem alguns programas mais sensíveis, Claro. né? Por exemplo, o Big Brother, né? É uma casa que fica dentro do Projac. Então, a gente já teve sistema de drone ali, eles Legal. têm uma proteção diferente para o ambiente, mas é um cenário de preocupação constante, né? A gente já consultou empresas, não sei se você acompanhou no G20 aqui, a gente teve mais de 180 casos de drone, né? Tentando invadir um perímetro, fazer uma filmagem ali ilegal. Então, a gente vê hoje isso como realmente um problema existente aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. Então, assim, a gente não tem problemas específicos com a Globo com isso, mas é uma preocupação geral, né? Sem dúvida. Da empresa com isso. Que coisa. Não adianta, né? O equipamento ele pode ser usado para o bem e para o mal, não tem o que fazer, né? Então, essas regras, criar esses processos, protocolos para proteção é interessante. Essa do Big Brother não tinha pensado nisso. Sim, você tem uma área confinada, está aí dentro, e o pessoal tentando obter imagem, coisa. Interessante. Jammers, ferramentas, tem que proteger do outro lado também, né? A gente tem um caso de um cliente esses dias que um cara filmou toda a fábrica com drone, apresentou tudo e publicou no YouTube. Sem autorização, sem falar nada. Ele simplesmente foi na frente, estacionou o carro, desceu, saiu filmando, né, gerou imagem, conteúdo, publicou tudo publicadinho, mostrando toda a fábrica. Então, tem algumas coisas realmente que é uma proteção que tem que começar a aumentar, né, que é da invasão, né? Literalmente. Eu vi um caso na Fórmula 1 do ano passado, em São Paulo, que o cara filmou toda a largada, né? E ali a gente sabe que tem uma proteção de conteúdo, né, absurda, né? Gera milhões de dólares ali de direitos, de investimento para direitos de transmissão. Então, o cara foi lá e filmou a largada da corrida, só que eles empregam um sistema antidrone lá e eles conseguiram identificar, né, tanto a pessoa sim, como o equipamento. E chegando com a polícia na casa da pessoa, ele entregou um outro equipamento. O cara, não, quero o Mavic que tu estava gravando lá. Então, assim, mostra a importância também desses sistemas antidrone ali para proteção do perímetro. Sim, não é inevitável, né? Hoje a gente está vendo a questão essa da legalidade do voo, é outro item interessante, né? O bandido não precisa seguir regra nenhuma, né? Essa é uma coisa inacreditável. Mas é um caminho. Os sistemas de poder tem um sistema novo em desenvolvimento para o registro de voos e autorizações de voo de drone
da forma mais automática possível e melhor ainda, mais bacana, que transmite as posições das aeronaves para um sistema brasileiro que mostra onde elas estão, né? Então, tu voando, tu sabe que tem outras próximas. É tipo o sistema DSB. Controle É tipo de helicóptero, de avião. Isso. Tipo o Fly Radar ali, como eu brinco, sempre saber onde é que estão as aeronaves. Sim. Mas sempre tem o jeito do cara desligar o transponder, ou sair do sistema, ou não transmitir, ou não participar. Bandido não vai participar disso, né? Então, mas como você falou desse evento lá da própria... que você não conseguiu usar porque já estava bombeiro, polícia, etc. e tal, é uma forma de compartilhar as informações para pelo menos saber de posicionamento e reduzir o risco de colisão ou combinar o processo, mas é uma tendência, né? Você ter essas informações compartilhadas para poder saber. Nos Estados Unidos é o Remote ID, e tem, mas a maioria das pessoas não sabe que existe um sistema desse, ou que vai ter, ou que deveria cumprir, né? A própria mudança agora do dia 2 passado do voo recreativo, né? É uma coisa, porque o pessoal ainda acha que não precisa nada, né, para voar um drone. E isso é uma coisa que é uma mentalidade que vai levar um bom tempo ainda para melhorar e para trazer, né? Bom, eu acho que a gente tem muito pouco divulgação ainda, né, mas é um assunto muito pouco falado. Sim. E assim, a gente vê muitas campanhas políticas, né? Smart City, centro de operações, quase você nunca ouve falar de drone, né? E assim, é uma tendência, uma crescente muito grande que assim, o assunto vai precisar ser falado, né? Não ser politizado, né? Mas sim ter medidas ali eficazes para controle, assim, e o bom andamento das nossas atividades de voo. A gente tem falado bastante com forças policiais de todas as áreas. A gente tem um grande amigo que é o Bruno Carcará, da Polícia Federal, e ele é um dos grandes incentivadores do uso de drone nas forças policiais, um dos caras que mais conhece, né? Versa super bem sobre o assunto, e é justamente isso. Ele fala que não adianta ter só o equipamento, tem que ter a vontade de usar o equipamento, né? Tem que ter o preparo para usar ele bem, né? Tem que ter o treinamento para extrair o máximo possível. Então, acho que a linha que você vem falando, quer dizer, você tem a linha de treinamento, você tem todo mundo treinado, você cria protocolo e processo, é a regra, a receita para ter o sucesso numa segurança eletrônica como um todo, né? Então, vejo que a impressão que me dá é que as empresas estão muito bem preparadas, né, para montar isso, estão trazendo essa tecnologia para o uso diário, quer dizer, trazendo o drone para o seu dia a dia, já entra modificando o protocolo, o processo. O que você acha que vai ser agora nos próximos anos de tendência de drone? O que você imagina? Você tem já uma linha? Você falou, vou querer usar os drones para linha externa, beleza. Vai usar alguma coisa mais para dentro, talvez indoor, interno? Nós falamos de enxame, drone menor. O que tu imagina? Onde é que a gente vai chegar? Assim, eu acho que a gente vai precisar evoluir numa integração do drone para atender várias áreas da empresa, Márcio. Eu tenho o drone aqui atendendo a segurança, mas que ele poderia atender tranquilamente a área de manutenção para outras inspeções, outras atividades que eles fazem, como a área de transporte, como a área de montagem de cenário aqui, de obra numa cidade cenográfica. Então, trazendo para o meu exemplo aqui, acho que essa integração, legal, né? O operador de drone da segurança, ele vai precisar saber operar um drone para uma atividade específica de outra área, tá? Então, assim, eu acho que a gente ganha força com isso, né? Ganha a possibilidade de aumentar o nosso parque de drones, né? Fazendo multitarefas. Então, acho que essa integração ali, agregar novas tarefas, é o nosso principal desafio para os próximos anos aqui. Legal. Alzimar, muito obrigado. Essa hora passou muito rápida. Foi bacana conversar contigo, ver todo esse caminho. E
obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando teu conhecimento, tua experiência. O AirTalks, ele é para isso, tá? Ele é para compartilhar experiência, para compartilhar coisas boas, coisas ruins, desafios e trocar ideias. Então, eu quero agradecer muito em nome da AirRobotics a tua participação. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Foi muito legal aqui a nossa conversa, né? Passou rápido, realmente, mas espero ter conseguido transmitir um pouquinho de conhecimento aí para todos. E agradeço pelo convite, Márcio. Obrigado. Obrigado. Um abração. Tchau, até logo. Abraço, tchau.